apóstolo Miqueias Castrezi. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua casa. Eu quero convidar você a visitar nosso site, evangelhodepoder.com.br, e também o canal do YouTube, youtube.com/Miqueias Castrezi, e lá nós temos todos os vídeos, todas as ministrações que nós estamos liberando de graça para você receber no teu espírito mais poder, conhecimento, graça e unção de Deus, em nome de Jesus. E não esqueça, vai lá no Facebook e curte a nossa fanpage, facebook.com/Evangelho de Poder e facebook.com/Miqueias Castrezi Oficial. Deus te abençoe. Abra a tua Bíblia aí, nós vamos falar sobre Constituição Apostólica hoje. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, eu vou usar a vida de Davi agora. 2 Samuel, capítulo de número 5. 2 Samuel, capítulo de número 5, e eu vou te embasar o que é ser constituído apostolicamente, o que é ser constituído um homem apostólico, constituído um homem profético. 2 Samuel 5, a partir do versículo 1, você achou? Diga amém para eu saber. Amém, todos acharam? Então vamos lá, para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Então todas as tribos de Israel vieram até Davi a Hebrom e falaram assim: Somos do mesmo povo que tu és. Antigamente, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia, preste bem atenção, olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 2, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu, ó Davi, apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre todo Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança. Em Hebrom, perante o Senhor, ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos tinha Davi, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos, sobre todo Israel e sobre todo Judá. Só até aí. Querido, eu estou fazendo recapitulações rápidas todo domingo para você entender quais são as bases do fundamento apostólico. Você primeiro recebeu uma unção de Deus, recebeu algo que só Deus pode gerar, só Deus pode colocar em você. Aquilo que o homem não pode dar, aquilo que o mundo não pode dar, Deus vem através de unção e coloca e deposita sobre você, e agora você tem os atributos de Deus. Depois de ungido por Deus, você foi preciso ter tomado um posicionamento espiritual. Depois que você toma um posicionamento espiritual, você gera habilitação dentro da sua casa. Os irmãos que não vieram domingo passado, nós falamos sobre habilitação apostólica. Ok. Tá vendo? Tem que ser assim, obreiro, irmão. Pega o bicho, tem que ver. Olha o bicho, pastor. Querido, o último dia nós falamos sobre habilitação apostólica. Quando você se posiciona, quando Davi se posicionou, eu vou vencer Golias, automaticamente ele foi habilitado por Deus para que aquela unção fosse operada, acontecesse dentro da vida dele. Então, primeiro você é ungido, depois você se posiciona, e depois você agora é habilitado, é capacitado. Você tem ordem de Deus para operar a unção que Deus te deu. Amém? Até aí você entendeu? Mas depois disso, preste bem atenção, depois que Davi se posiciona, Saul
Quando Davi está lá, sendo operado debaixo de uma unção de Deus sobre ele, Saul olha para o chefe da guarda e diz assim: quem é aquele homem? De quem ele é filho? Por quê? Porque quando você se posiciona, quando você se habilita debaixo de uma unção de Deus, agora você tem que ser reconhecido. É trazido um reconhecimento para a sua vida profética, para a sua vida apostólica. Isso é uma habilitação. Quando Davi é reconhecido pelo rei, quando Davi agora diz assim, quando o homem diz: eu não sei quem é, mas vou procurar saber, ele é filho de Jessé. Lembra que na unção, antes de tudo isso, o profeta Samuel já havia ido ungir Davi. Davi já tinha uma unção sobre ele, operando sobre ele. E assim somos eu e você. Quando Deus nos manda nos posicionarmos, é porque Deus já colocou algo dentro da nossa vida, e aquela unção é habilitada, precisa ser habilitada para funcionar. Se você ficar parado, você não habilita nada sobre a sua vida. E quando eu digo ficar parado, não é sair e fazer todas as coisas. Quando eu digo ficar parado e agir, quando eu digo não ficar parado e agir, é você saber o tempo, a hora e o momento de todas as coisas na sua vida. Porque há um tempo de refrigério, e nós vamos falar sobre isso hoje. Há um tempo onde Deus traz refrigério, onde Deus traz descanso, para que você não morra. É isso que significa ser constituído, presbítero Cláudio Honor. É isso que significa ser constituído rei. O que nós lemos? Davi estava numa guerra. Quando Davi se posicionou, Saul continuava rei. Mas agora Davi estava bem próximo daquilo que Deus estava cumprindo ele, do que Deus havia prometido e ia cumprir para ele. Só que há um tempo, preste atenção, querido, há um tempo onde você precisa ser galgado, onde você precisa ir crescendo para que você receba a constituição de rei. Pastor, o que é a constituição de rei? Preste bem atenção, a constituição de rei, ela habilita, ela te dá poder apostólico para você vencer. Por isso que nós temos aqui, nós não temos planos de carreira na igreja. Não venha na igreja pensando: hoje eu sou isso, depois eu sou aquilo, depois eu sou isso. Não, você não tem plano de carreira dentro da igreja. Você tem plano de promessa de Deus para você dentro da igreja. Não é igual uma empresa onde você chega: hoje eu sou cooperador, amanhã eu sou obreiro. Não, querido, se você foi chamado para ser pastor e eu te deixar como obreiro, eu te mato. Agora, se você foi chamado para ser obreiro e eu te unjo pastor, eu também te mato. Porque não é um chamado para você, você não vai ser capaz de absorver aquela unção. Por isso que muitas pessoas morrem. Não, eu quero ser pastor, eu quero coordenar uma igreja, eu quero ter uma igreja. Você foi chamado, você foi constituído rei para isso. Pastor, o que é isso? Eu não entendo. Há 5 ministérios apostólicos: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Você precisa saber qual é a sua área. Quando Deus me deu a constituição de rei, quando Deus me deu a constituição de rei, entenda o que eu estou dizendo. Isso não é melhor do que você que ainda não tem essa constituição. É porque é um chamado apostólico para a minha vida. Agora, você precisa galgar, e talvez o seu chamado é profético. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Quem venceu Jezabel? Lembra da Jeza? Jeza casou com Acabe. Acabe, um homem frouxo. E sempre vai ter um Acabe para Jezabel reinar. Sempre vai ter alguém. E Jezabel não é só mulher, homem também pode ser Jezabel, estar debaixo dessa atuação desse espírito. Jezabel é um espírito, não um demônio. Jezabel é um espírito maligno. Jezabel vem agora, quer mandar em todo o reinado, e consegue, porque Acabe era um homem frouxo. Acabe era um homem frouxo. E o que acontece? Ela espanta o homem de fogo chamado Elias. Pensa, profeta Elias, o homem que levantava a mão e disse: Senhor, se tu és o nosso Deus, caia fogo sobre o altar molhado. E o altar com água, 3 vezes cheio d'água, queima com o fogo de Deus. Agora, 400 profetas não assustam Elias, mas uma Jezabel faz o homem ir para o meio da caverna e ficar com medo. Sabe por quê? Porque Elias não tinha constituição de rei. Elias tinha constituição de profeta.
Elias tinha constituição de profeta. Sabe por que eu bato muito de frente com espíritos malignos nessa igreja? Porque a constituição de rei, a constituição apostólica é minha. Deus me deu isso. Sabe por quê? Para coordenar, para liderar e para levar uma igreja para frente. Os profetas dessa casa não podem destruir Jezabel, mas a constituição de rei e apostólica pode derrubar Jezabel. Você entende a diferença? Porque só foi Jeú, preste atenção, somente Jeú é que destituiu Jezabel. O profeta Eliseu vai e unge Jeú como rei. E agora Jeú, debaixo de uma atuação apostólica, debaixo de uma constituição de rei, ele vai e diz assim: mate Jezabel. Você está entendendo? Você que é homem, você tem constituição de rei sobre a sua casa. Na sua casa você tem constituição apostólica. O sacerdócio é seu, homem. Ah, mas eu não tenho marido. Então o sacerdócio é seu, mulher. Mas o homem é constituído sacerdote da sua casa. Hebreus 5. Para destruir todos os espíritos malignos. E agora Davi, que havia recebido unção de Deus, ele primeiro reina sobre uma parte. O reino de Deus, Judá e Jerusalém era dividido. Davi estava reinando sobre uma parte de Israel. Mas quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, e é plena e absoluta, e essa promessa há espaço de habilitação nela dentro de você, quando isso acontece, como nós lemos, o próprio povo vem e diz assim: Saul era rei sobre nós, mas era tu, Davi, que saía e entrava com as bases militares. Era você que batia de frente com todos os espíritos malignos. Lembra quando as mulheres diziam: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Lembra? Isso é constituição de rei. Isso é quando você é constituído debaixo de um chamado de Deus para você. Você quer ver? Abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 18. Você quer ver outro que foi constituído com as chaves apostólicas para a igreja vencer? Você vai ler aqui, Mateus capítulo 16, verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Abre aí, querido, para você seguir com a gente. 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus está falando aqui: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. O que é isso, querido? Quando você recebe a constituição apostólica, preste atenção nisso. Quando você recebe a constituição apostólica, você tem autoridade para você chegar e dizer assim: enfermidade, eu desligo a tua operação agora na terra e será desligada no céu. Maldição, eu desligo a sua operação agora e será desligado também no céu e no inferno. Isso é receber. Pedro recebeu de Deus uma chave aonde ele tinha poder e autoridade de ligar e de desligar todas as coisas espirituais. Sabe quando nós falamos de maldição hereditária, quando nós falamos de cura interior, é exatamente isso. É exatamente isso. Nós somos constituídos para ir guerrear junto com você e na sua vida dizer assim: aquilo que era maldito está desligado agora, em nome de Jesus. Você usa a arma do nome de Jesus para desligar uma maldição. E maldição não recai mais sobre o homem se não houver pecado não confessado. Aquilo, quando você se limpa, quando você libera tudo que você tem, você desabilita, você fecha as portas do inferno para que não haja mais atuação maldita na sua vida de todas as coisas. Por isso que nós falamos de restauração, por isso que nós falamos de quebra de maldição. É preciso ser quebrado. Lembra que eu disse sobre Lázaro, quando desatava, nós falamos domingo passado, quando Lázaro o povo desatou todas as ataduras de Lázaro, ele estava fazendo o quê? Tudo que era amarrado no reino do Espírito, eu estou desligando da vida dele agora, em nome de Jesus. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo?
Mas para que isso aconteça, preste bem atenção. Agora eu quero chegar numa área aonde eu vou ganhar mais um tempo. Que tem muitas pessoas aqui no nosso meio que estão vindo até mim falando: pastor, eu não aguento mais. Pastor, a coisa está difícil. Pastor, até quando eu vou nisso? Pastor, o que está acontecendo? Aí o diabo vem para você e diz assim: é nesse povo que você vai confiar? Não é? É nesse povo que você vai confiar? Escuta uma coisa, irmão. Eu não estou aqui para gerar em vocês dependência única e exclusiva do homem. Nós somos pastores, nós temos autoridade. Tem coisas que você vai vir e tem coisas que somente a constituição de rei, a constituição pastoral é que vai desatar e quebrar sobre a sua vida. Mas entenda uma coisa: quando você vir até mim contar um sonho, uma visão, e esse pastor ficar quietinho, esperar alguma coisa, talvez não que eu não tenha já tido a revelação, mas sabe o que é? É porque eu quero gerar em você aprendizado e entendimento profético das coisas. Mas pastor, o que está acontecendo? Preste bem atenção numa coisa: quando você vem para a casa de Deus, você precisa ser forjado. Sabe o que é ser forjado? Sabe o que é ser forjado? É você mudar de forma. É você mudar de forma. E quando você muda de forma, você vive um outro nível espiritual com Deus. Você vive um outro nível espiritual com Deus. Preste atenção, se você ver os judeus, eu vou começar falando uma coisa, que você como membro dessa casa, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja livre, e eu quero que você viva o melhor de Deus. Quando todo judeu vai orar no Muro das Lamentações, ou orando em casa, você acha que ele ora assim? Paradinho? Você acha que ele ora de joelho paradinho? Todo judeu, quando ele ora, ele balança todo o corpo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim: todo o meu corpo físico, toda a minha alma e todo o meu espírito está adorando o nome do Senhor Jesus. Quando você adora aqui, irmão, larga a mão cruzada. Quando você está adorando aqui, tira a mão cruzada. Adora a Deus, adora com todo o seu corpo. Adora com todo o seu corpo. Lembra quando você ia no pagodão? Ou no arrasta-pé? Ou no povo do sertanejo, né, Sabrina? Você não ficava parado lá. Estou usando o exemplo dela porque ela permite eu brincar. Você não ficava parado lá. Você se movia, não é? Quem vai em rave não fica lá 24 horas? Como que consegue? Por que 2 horas ou meia hora na igreja você fica estático? Jesus está vendo a sua adoração. Jesus está vendo como você adora. E Jesus quer mudar, o Senhor quer mudar o seu jeito de adorar. Jesus quer mudar. A Bia, às vezes, quando no meio da adoração que a Bia faz, pode fazer, pode bater palma. Se é para Deus, você pode fazer. No campo de futebol, né, Silvio? Você gosta de futebol, Silvio? Gosta. No campo de futebol, quando o Brasil faz gol, duvido que você vai comemorar. Gol. Não comemora assim, não é? Quando seu filho nasceu, Vanessa, como você ficou? Né? Só não pulou porque estava cortada. Não é, Aline? Que tem neném novo. Fica lá postando no Facebook: olha que coisinha linda. É assim que nós temos que ser com Deus. É assim que nós temos que ser com Deus. Jesus, tu é lindo. Manda um beijo para ele. Manda um beijo para ele aí, Maria Fernanda. Manda um beijo para ele, gente. Manda um beijo para ele. É assim que nós temos que ser com Deus. É assim que nós somos forjados com Deus. Sabe o que é a forja? É Deus pegar você de um outro jeito. Sabe por que nós na igreja somos assim? Porque aprendemos que a religião tem que ficar tudo quietinho. Você já viu judeu dançando, irmão? Outro dia eu falei para Raquel que eu ia pegar ela dançar igual judeu, né, Raquel? Né, Raquel? Tem que ser assim, tem que ser forjado de uma outra forma. Eu não estou falando que você tem que ser só emocional e virar baderna. Eu estou falando que você tem que ser alegre e livre debaixo de um espírito apostólico de Deus.
porque você está sendo forjado. O que é forja? Você já viu o povo fazer espada, por exemplo, ou fazer alguma coisa de metal? Os ferreiros antigamente, o que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de metal e começava a bater no metal, colocava no fogo, olha só, colocava no fogo altíssimo, e depois tirava do fogo e começava, dando forma. Por isso que está doendo, porque Jesus está mudando você. Por isso que está doendo. Agora, as suas convicções, não, eu acho, ontem eu estava falando com um jovem, e ele falou, não, mas sabe, eu penso que, 2 horas, 1h30 de conversa, e ele dizia, eu penso que, eu falei assim, sabe por que você não consegue prosperar na vida? Porque você só pensa e não perguntou o que Deus pensa. Aí ele ficou com os olhos assim, eu falei, é assim mesmo, faz 1h30 que nós estamos conversando e você está, eu penso que, e você em nenhum momento disse, Deus me disse que. O que Deus te disse? Muitas vezes é diferente do que você pensa. E quando você se contrapõe, escute só, irmão, quando você se contrapõe com a sua escolha e a escolha de Deus, você é forjado. Eu nasci numa igreja que não era pentecostal. Eu nasci numa igreja que não acreditava em muitas coisas que você vê aqui como atuação desse ministério. Eu nasci numa igreja onde você não podia falar muita coisa, era só o profeta do rei que podia profetizar. E se o profeta do rei profetizasse alguma coisa contra o rei matava. Sabe o que aconteceu? Com 15 anos o Senhor me disse assim, filho, o Senhor chegou no meu ouvido e disse, filho, eu vou mudar e vou forjar você, eu vou te ensinar o que de fato eu tenho para você. Isso é forja, e forja é assim, ó. Dói. Você está entrando no fogo e está sendo martelado, irmão. Só que nada e ninguém morre quando o Espírito Santo vem martelar a nossa vida. Quando o Espírito Santo vem forjar, dá um amém aí, irmão, dá um amém. Quando o Espírito Santo vem forjar você, está doendo e está doendo, mas Ele está forjando para o seu bem. Ele está mudando para você entender como é que Ele quer que você seja. Mas eu nasci assim. Irmão, larga de síndrome de Gabriela. Lembra? Os irmãos mais velhos aí, quem assistiu novela sabe, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é coisa do diabo. Síndrome de Gabriela, para os mais novos que não sabem, é aquele, eu nasci quadrado e eu não posso mudar. Se eu não tivesse deixado Deus me forjar desde os 15 anos de idade, você não estaria aqui sendo abençoado e eu não estaria sendo abençoado através da sua vida. E Deus não poderia operar nada através de mim, nem através de você. Por quê? Porque Deus precisa que você seja forjado. E ser forjado não é fácil. Ser forjado, Satanás vai chegar na sua frente e vai colocar suas debilidades. E vai falar assim, olha aí, ó. Olha aí. Quando você mais precisa de ajuda, ninguém está aí para te ajudar. Sabe por quê, irmão? Se eu tiro você, preste atenção, se eu tiro você da forja e falo, Espírito Santo, não bate nele, você vem e morre. Se eu oro para Deus parar de forjar a sua vida e tirar você do tempo de Deus, você morre. Profeta Amós disse assim, se não me engano é Amós, assim como a potassa é usada pelos lavandeiros para limpar a sujeira, e assim como a prata entra no fogo, e o ourives só tira a prata quando a prata refletir o rosto do ourives, é assim que Deus faz comigo e com você. Sabe o que significa isso? Você só vai ser constituído apostolicamente quando a potassa, ou seja, o sabão, lavar tudo de empecilho e de rebarba que você tem. Quando o ourives coloca a prata dentro do fogo, ela só sai brilhante depois de um tempo. E se ele tirar antes, a prata não fica boa. Tem que voltar para o fogo. E por que ele tira só na hora que reflete a imagem dele? Porque você só pode sair do fogo quando a sua vida refletir tudo o que Deus tem. O que Deus tem para você? Você está refletindo aquilo que Deus tem para você? Você está refletindo o que Deus tem para você?
Quando você refletir amor de Deus, quando você refletir justiça de Deus, quando você refletir voz profética de Deus, Deus te tira do meio do fogo. Mas chegou toda arrebentada, chegou toda destruída, e Deus está reconstruindo a vida dela. Aí você vai lá e pergunta: irmã, que bênção que sua vida mudou. Está uma bênção, irmão? Está uma bênção, mas você não sabe a prova que eu estou passando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está lá. E não pode sair, não pode parar enquanto não estiver na forma. Você já viu alguma espada quando o guerreiro vai lá brigar? Você já viu alguma espada ficar mole assim? Você já viu alguma espada não cortar? Sabe por quê? Porque ela ficou no tempo certo. E a Bíblia diz que nós somos armas de Deus para pregar aos que estão aí fora. Os anjos querem pregar e não podem, porque eu e você somos chamados para pregar. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus que está colocada em você é a espada que você vai guerrear lá fora. Preste atenção. Agora, é tirado, é moldado, é forjado. Agora você acha que você acabou? A forja, preste atenção numa coisa. Depois da forja, é passado um processo de têmpera no aço. O que é isso? Ela está extremamente quente. Extremamente quente. E o ferreiro, ele coloca o metal dentro de um balde de água ou de óleo, para esfriar instantaneamente. Imagina. Já acordou, já teve dia que você acordou na glória e foi dormir parecendo que você estava no inferno? Ou já teve dia ao contrário, que você acordou parecendo que você estava saindo do inferno de ira e você foi dormir na glória de Deus? É esse processo. Deus está te forjando e automaticamente Ele coloca você no gelo. Já teve dia que você chegar na igreja, tem pessoas que me falaram isso, hein? Chegar na igreja: mas pastor, Deus não fala comigo. Filha, Deus está te batendo, Deus está te moldando. Mas Deus não fala, Deus fala com o fulano, olha, Deus fala lá com a irmã Gina, Deus fala com o Cleiton, Deus fala com todo mundo, mas comigo Deus não fala. Deus está falando, só que Ele está falando de uma outra forma. Ele está te forjando primeiro. E agora você vai ser enfiada na água. Parece que vai estar tudo gelado. Está pronto agora? Não está pronto ainda. Sabe por quê? Esse processo gera no aço rigidez. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso, essas provas todas que vocês estão passando, e eu também, fala sério, gera ou não gera no nosso coração rigidez? Gera ou não gera no nosso coração desespero? Gera ou não gera no nosso coração amargura? Mas Deus, o Senhor falou que vai fazer, e Deus chega e faz, mas ainda está dentro do teu coração, tem coisa rígida. Eu não vou deixar Deus mudar. É ou não é? O presbítero Cláudio Honor aqui diz que depois que recebeu a unção de presbítero, a coisa piorou. Sabe por que é isso? É a têmpera. Deus está provando, assim como ele, como você. Deus está te aperfeiçoando. Mas nossa, pastor, isso faz 10 anos, isso faz 15 anos. Esse processo só depende de quanto você deixa Deus fazer em você. Quando você disse: me leva, Jesus, pode mexer, pode mudar, Ele abrevia ou Ele vai mais rápido. Se você diz assim: vai Deus, pode martelar, Ele vai. Se você diz: ai, para, aí não, Ele pode te respeitar. Agora Ele coloca você na têmpera, e agora você ficou rígido, você ficou amargo. Não quero mais saber disso. É ou não é assim, irmão? Tem dia que você não está amargo? Não quero mais saber disso. Eu faço as coisas só dá errado, eu faço as coisas nada prospera. Sabe por quê? Porque ainda você não passou pelo processo de revenimento. Sabe o que é o revenimento? Depois de todo esse processo, está pronta a espada, está pronto o metal, é colocado na têmpera lá, quente e frio. Ele tira, o aço está duro, está rígido e pode quebrar. Se o guerreiro for espadar alguém, pode quebrar.
Para que isso não aconteça, sabe o que o ferreiro faz? Ele coloca de novo no fogo, só que o fogo é 2 vezes mais forte do que o primeiro fogo. Ninguém dá glória a Deus nessa hora, né? É 2 vezes mais prova, irmão. É 2 vezes mais dificuldade, mas sabe por quê? Sabe por quê que o ferreiro lá coloca no revenimento? Porque toda a rigidez da têmpera é tirada no revenimento. Toda a amargura, toda a falta de perdão, todo o ódio, todo erro do passado é tirado na prova maior. É tirado no fogo maior. Aproximadamente, se você for procurar ali na internet, eu acho que vai até 600 graus Celsius o processo de revenimento. Imagina, pastor, mas está queimando. Tá, porque Deus está te revenindo. Pastor, mas eu não estou aguentando. Sabe por que você não está aguentando? Porque tudo aquilo que ficou de ruim na têmpera, Deus está tirando no último processo. Para você sair e ser um metal não bruto e não rígido, mas para você ser um filho de Deus agora maleável. Para você ser um filho de Deus que faz algo de Deus, leva tapa na cara, mas você está abençoando a pessoa. Para você ser um filho de Deus, ser chamado de tudo e mais um pouco, e ainda você amar a pessoa. Para você não perder controle, para você não perder o controle de nada. Por isso que você precisa entrar no revenimento. Por isso que você precisa ser queimado de novo, para que aquela dureza do coração saia de vez. Mas tem gente que para no meio do caminho, e você, irmão, não prosperará se você não for até o fim. Se você não for até o final do revenimento, você não recebe constituição apostólica. E se você não recebe constituição apostólica, gera totalmente resistência em você. Entende uma coisa? É importante o processo da têmpera, porque a têmpera faz com que haja resistência no metal. Sabe por que Deus leva você a primeiras provas? Para você não ser frouxo. Para que nenhum ventinho, assim como o Salmo 92, que diz que a palmeira cresce para baixo, para depois crescer para cima. A têmpera gera resistência em você. Não é qualquer coisinha, não é qualquer ladainha que faz você cair. Amém? Está todo mundo sério? Está doendo essa palavra, irmão? Está comendo alimento forte? Está descendo assim? Está descendo? Tem que descer e dizer assim: Jesus, eu quero ir até o final. Talvez o seu revenimento, a sua prova maior pode ser financeiramente. Talvez a sua prova maior pode ser com o seu marido, na sua casa. Talvez a sua prova maior pode ser na escola, na faculdade. Talvez a sua prova maior pode ser com seus filhos. Talvez a sua prova maior íntima pode ser os seus... o espinho que Deus deixou. Olha só Paulo, me lembrei de Paulo. O que aconteceu com Paulo? O homem que escreveu 80% quase de todo o Novo Testamento tinha revelação assim, ó, de ficar bobado. Mas para que isso, preste atenção, para que isso não ensoberbecesse a vida dele, Deus colocou uma prova de fogo. Ele sempre ser flexível e saber que a revelação era de Deus e não era dele. Cadê os Paulos aqui? Sabia que os seus dons também podem deixar você orgulhoso e arrogante? Não, porque eu faço, porque eu era, porque eu fiz, porque eu... Não, irmão, Jesus é que faz tudo. Jesus é que faz tudo. Deus te deu algo para você usar, mas Jesus que faz tudo. É só Jesus. Por que eu digo que nós não estamos colocando muitas pessoas aqui? Porque todos nós aqui, os irmãos principalmente que estão aqui junto conosco, como membros fixos, todos estão passando no processo de têmpera e de revenimento, porque eu peço todo dia isso para Deus: prova mesmo, Jesus. Sabe por quê? Prova. Eu como pastor estou pedindo prova mesmo. Sabe por quê? Porque eu não quero ninguém frouxo e ninguém que seja rígido aqui. Porque se você for rígido, você mata qualquer um que entrar aqui, a começar por você. E se você for frouxo, você cai na ladainha de qualquer um que entrar aqui e também pelas suas próprias ladainhas. O próprio Satanás vai vir contar a ladainha para você. Ai pastor, então pede para Deus acabar com isso logo. Eu estou pedindo, mas o tempo só depende de você. O tempo é seu. O tempo é você que diz: pode Jesus, pode vir.
Ou você acha que, eu digo isso, querido, porque eu passei por isso, ou você acha para que isso acontecesse, eu não fui temperado e revenido? E ainda sou, né, Cláudio Honor? O presbítero Cláudio Honor acompanhou o meu chamado, de longe muitas vezes, mas acompanhou. Eu fui temperado, e eu peço todo dia para Deus me dar revenimento diário. Sabe por quê, irmão? Você vai apontar em nome de Jesus, e as pessoas vão voltar com pedra. E aquele que é revenido, ele não é rígido, porque a pedra vai, e quem só passou pela têmpera, a pedra vai e a pedra volta, às vezes até duplamente com força. É do tipo, eu não levo desaforo para casa. Crente tem que levar desaforo para casa. Crente, muitas vezes, tem que ficar e esperar o Senhor agir. Não estou falando que crente tem que ser besta, viu, irmão? Não estou falando que você tem que ser, desculpa a expressão, idiota e deixar qualquer um pisar em você. Crente tem que saber qual é a hora da espada revenida entrar para cortar o maligno. Lembra de Davi? Lá da primeira? Lembra lá do posicionamento? Ele soube no momento de correr, pegar a espada de Golias e cortar a cabeça do homem. Você precisa saber esse tempo. Você precisa saber esse tempo. E é isso que Deus está gerando em você. Os dons te habilitam para receber as coisas. Mas a constituição só vem. A constituição só vem quando você diz assim: pode me revenir, Deus. Pode colocar eu no fogo maior. Você acredita em milagre, irmão? Amém? Acredita mesmo? Então saiba que lá no meio do fogo é que acontece milagre. Lembra de os amigos? Os soldados que levaram os 3 morreram só de chegar próximo. Os soldados morreram só de chegar próximo. E os 3, eu imagino, porque se fosse eu ficaria assim, né? Dançando no meio do fogo. Tentou me matar, mas Jesus está me revenindo. O que é? Então, de 3, aí o rei olha lá e fala assim: matei 3, mas quem tem aquele outro lá? Sabe o que é isso, irmão? No revenimento, na hora do fogo maior, Deus está com você. Deus não te abandona. Você acha que Deus te abandona? Deus não te abandona. Os 3 foram para o meio da fornalha, fogo para tudo quanto é lado, e Deus estava lá com eles. O 4º homem estava lá. Você precisa entender que quando Deus está te aprimorando, quando Deus está te moldando, forjando, colocando na têmpera, não está bom, bate mais um pouco, volta para lá, ainda tem alguma coisa. Esse processo, tudo depende das suas escolhas. Para você ser constituído algo por Deus, você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. E quando está pronto, está ótimo. Visualmente por fora está ótimo. Muitas vezes, entenda uma coisa, irmão. Às vezes as pessoas chegam na igreja. Eu estava falando com outro moço, com outro irmão outro dia. Não, ele disse assim para mim: eu estava pronto para ser pastor. Eu estava pronto para ser pastor. Era só me ungir. Mas colocaram uma espada nas minhas costas e eu caí. Eu disse: então você não estava pronto. Então você não estava pronto. Como não? Você não conhece a minha vida? Eu disse assim para ele: com toda a autoridade que eu tenho em Deus, você não estava pronto. Porque eu também fui cravado umas costas, foi cravado uma faca nas minhas costas. Não uma, mas 3 vezes. E eu estou aqui, de pé. E eu não sou melhor nem pior do que você. Você não estava pronto, irmão? Aí ele parou, abriu o olho e falou assim: por esse ponto de vista você está certo. Querido, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas de acordo com as suas escolhas e de acordo com o que você permitir que Deus molde você, você vai estar pronto para ser constituído. Sabe por que muitas vezes você tem dom, você tem chamado, você sabe até operar aquilo, mas você não é constituído
porque ainda existe rebarbas dentro de você que precisa ser mudada. E Deus quer mudar essa rebarba. Ah, pastor, mas você está dizendo que nós temos que ser perfeitos. A Bíblia diz que nós devemos caminhar rumo à estatura do varão perfeito. Todo dia, toda hora, você precisa receber algo de Deus para ser constituído apostolicamente. Amém, irmão? Estou gerando temor no teu coração? Se estiver gerando temor no teu coração, saiba que esse é o meu objetivo central da mensagem de hoje. Gerar temor de Deus. E temor não é medo, temor é consciência de que você foi chamado para viver como um homem e uma mulher apostólica, e você precisa receber unção, você precisa ter posicionamento, você precisa ser habilitado, você precisa ser constituído. Para que você precisa dessas 4 etapas? Porque só quem recebe as 4 etapas é que pode receber o envio de Deus, e fazer algo por Deus, fazer algo para Deus, e fazer algo para a igreja de Jesus, porque nós somos chamados como Pedro. Você recebeu uma chave apostólica para você ligar e desligar toda a maldição e toda a bênção. Sabe por quê? Porque na igreja antigamente as pessoas eram mortas, havia mártires espirituais. O próprio apóstolo Paulo diz assim: nós somos colocados como vergonha da sociedade, nós somos colocados como escória. Os apóstolos, os pastores são colocados como escória. Ou você acha que a irmã vizinha, nossa vizinha aqui, duvido que soltam bomba quando está no pagodão, quando está no funk, né, irmã? Fica quietinho. Agora, quando é contra a igreja, vem com tudo. Mas por isso que nós caímos na oração e dizemos: Senhor, move os céus e move a terra. É isso que você precisa ser constituído. Quando você é constituído, você levanta a sua mão e diz: Espírito Santo, age. E o Espírito age. Fique de pé. Você precisa receber essa constituição de Deus. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Derrama sobre mim algo que limpa a minha vida. Derrama sobre mim algo que vem curar, que vem restaurar, que vem mudar. Derrama e forja a minha vida. Derrama e forja a minha vida. Só você sabe onde precisa o Espírito Santo dar uma batidinha mais aí no metal. E você vai orar agora isso: Senhor, pode bater. Senhor, pode me forjar. Pode me transformar. Pode me transformar. Eu quero que você ore. Não quero que você cante, eu quero que você ore. Senhor, Espírito Santo, quero te agradar. forja o teu povo. Eu sei que está doendo, Jesus, mas traga paz, traga tranquilidade, mas forja o teu povo, Deus. Forja o teu povo para assumir e ser constituído diante de ti, Senhor. Forja o teu povo para que eles possam, Jesus, receber uma constituição de rei, para que na casa deles, no emprego deles, aonde eles estiverem, que eles levantem a mão e digam assim: eu recebi constituição e eu declaro vida, eu declaro vitória e portas abertas sobre essa área. Para que essa chave apostólica sobre a vida deles possam destruir toda a fortaleza, todo o sofisma e toda a mentira desde o início. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara para o teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, ó, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara para o teu serviço, Senhor. Está doendo, irmão, mas não tenha medo. Jesus está com você lá. Se Jesus está com você na têmpera, está com você no revenimento, Ele vai estar quando você for enviado e declarado um homem e uma mulher de Deus apostólico. Lava os meus olhos, Lava os meus ouvidos, lava os meus lábios, santifica o meu ser. Lava minhas mãos, lava os meus pés, lava o meu corpo, santifica o meu ser.
lava minha mente, meu coração, lava minhas vestes, santifica o meu ser. Cante, declare assim: vem, vem. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, oh Deus. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Coloca a mão sobre a sua cabeça. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Começa a declarar: Senhor, eis-me aqui um homem e uma mulher apostólico. Eis aqui alguém que vou ser constituído, que vou ser enviado. Vou ser enviado debaixo de uma autoridade profética, debaixo de uma autoridade apostólica e debaixo de uma autoridade somente de Ti, ó Espírito Santo, porque o Teu Espírito um dia prometeu, o Senhor um dia prometeu, Jesus, que o Senhor viria e traria o Teu Espírito, e assim como o Senhor prometeu, querido, assim como o Senhor... Olá, Shalom, eu sou o apóstolo Miqueias Castreze, que a graça do Eterno seja sobre você. Nós estamos em mais um vídeo da Escola Apostólica INENE, para que o teu coração receba conhecimento e graça da revelação de Deus para você. Fique agora com mais um vídeo e mais uma videoaula para que o teu coração possa receber mais de Deus em nome de Jesus. Shalom!